Existe um grupo seleto de pessoas que, neste exato momento, está sendo preparado por Deus para os últimos dias da humanidade. Eles são exatamente 144.000, escolhidos dentre todas as tribos da terra, marcados com o selo do Deus vivo em suas testas, e sua missão é tão crucial que determinará o destino eternal de milhões de almas antes do fim dos tempos. Se você não souber quem são esses escolhidos e qual o papel deles no plano divino para os últimos dias, poderá perder a oportunidade de reconhecer os sinais mais importantes que antecederão a volta de Cristo. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois as revelações que compartilharemos hoje podem mudar completamente sua compreensão sobre os tempos finais. A visão mais extraordinária e misteriosa do apóstolo João começa a se desenrolar no capítulo 7 do livro de Apocalipse, quando ele contempla algo que poucos homens na história da humanidade tiveram o privilégio de testemunhar. Após presenciar a abertura dos 6 primeiros selos do livro que estava na mão direita daquele que se assenta no trono, João vê 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para que não soprassem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Mas então surge outro anjo, subindo do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Este anjo clama com grande voz aos 4 anjos aos quais foi dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E João ouve o número dos selados, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esta não é uma visão comum, amados. Esta é uma revelação profética que nos mostra como Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, preserva um remanescente fiel mesmo nos momentos mais tenebrosos da história humana. Os 144.000 representam a perfeição divina multiplicada pela completude terrena. O número 12, que simboliza o governo divino e a autoridade celestial, multiplicado por 12.000 de cada tribo, nos revela que Deus conhece cada um dos seus escolhidos pelo nome. O texto sagrado em Apocalipse capítulo 7 versículos 4 a 8 nos detalha exatamente como esses escolhidos são distribuídos. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Aser, 12.000 selados. Da tribo de Naftali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Mas quem são verdadeiramente esses 144.000? Esta pergunta tem ecoado através dos séculos nas mentes dos mais dedicados estudiosos das Escrituras. Alguns interpretam literalmente, vendo-os como descendentes físicos das 12 tribos de Israel que serão selados nos últimos dias. Outros enxergam uma representação simbólica da Igreja verdadeira, o Israel espiritual, composto por todos aqueles que, independentemente de sua origem étnica, foram enxertados na oliveira verdadeira através da fé em Jesus Cristo. A revelação continua no capítulo 14 de Apocalipse, onde João contempla o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que têm o seu nome e o nome de seu Pai escrito nas suas testas. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro, e em sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Imagine por um momento a magnitude desta revelação. Em meio ao caos dos últimos dias, quando a terra estiver sendo assolada pelos juízos divinos, quando a humanidade estiver experimentando tribulações como nunca houve desde o princípio do mundo, Deus terá preservado um grupo especial de servos, marcados com seu selo, protegidos de sua ira, e comissionados para uma missão específica e crucial. O selo que estes escolhidos recebem em suas testas não é meramente simbólico. Segundo as Escrituras em Efésios capítulo 1 versículo 13, todos os que creem são selados com o Espírito Santo da promessa. Mas o selo dos 144.000 parece ser uma manifestação especial e visível da proteção divina, uma marca que os identifica como propriedade exclusiva de Deus em um tempo quando o próprio Satã estará marcando seus seguidores com a marca da besta. Esta realidade nos confronta com uma verdade urgente e inevitável. Estamos vivendo nos últimos dias, e os sinais do cumprimento destas profecias estão se multiplicando diante dos nossos olhos. Quando observamos o renascimento de Israel como nação em 1948, quando vemos Jerusalém novamente sob controle judeu desde 1967,
quando contemplamos o retorno dos judeus à sua terra prometida vindos dos quatro cantos da terra, não podemos ignorar que estamos testemunhando o cumprimento literal das profecias bíblicas. O profeta Ezequiel, no capítulo 37 de seu livro, profetizou sobre os ossos secos que voltariam à vida, uma clara referência ao renascimento da nação de Israel após quase 2000 anos de dispersão. Esta profecia se cumpriu literalmente diante dos nossos olhos no século passado, confirmando que Deus está cumprindo suas promessas exatamente como declarou através de seus profetas. Mas qual é exatamente a missão dos 144.000? As Escrituras nos revelam que eles são servos especiais de Deus, comissionados para proclamar o Evangelho eterno durante o período da grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 14 versículo 6, João vê um anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que este Evangelho eterno será proclamado através do ministério dos 144.000. Imagine a coragem e a dedicação necessárias para cumprir tal missão. Durante o período mais sombrio da história humana, quando o anticristo estiver no auge de seu poder, quando a perseguição aos santos atingir níveis sem precedentes, quando a própria terra estiver gemendo sob o peso dos juízos divinos, estes escolhidos de Deus estarão pregando fearless a mensagem de salvação. Eles são descritos como virgens que não se contaminaram com mulheres, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esta pureza não se refere necessariamente ao celibato físico, mas à pureza espiritual, à fidelidade absoluta ao Cordeiro de Deus, à recusa em se contaminar com a idolatria e a corrupção do sistema mundial. A característica mais notável destes servos é que em sua boca não se achou engano. Em uma era marcada pela proliferação de mentiras, fake news, teorias conspiratórias e distorções da verdade, Deus terá preservado um grupo de pessoas cuja integridade será irrepreensível. Eles falarão apenas a verdade, proclamarão apenas a palavra de Deus em sua pureza, e viverão de acordo com os mais altos padrões de santidade. Mas por que Deus escolheu especificamente 144.000? Este número não é arbitrário. Na numerologia bíblica, o número 12 representa completude governamental e autoridade divina. Temos 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 portas na Nova Jerusalém, 12 fundamentos, 12 pérolas. Quando multiplicamos 12 por 12, obtemos 144, e quando multiplicamos por 1000, símbolo de completude e perfeição, chegamos aos 144.000. Este número nos revela que Deus tem um plano perfeito e completo para os últimos dias. Nada está sendo deixado ao acaso. Cada detalhe da profecia apocalíptica foi cuidadosamente orquestrado pelo Criador do Universo, que conhece o fim desde o princípio. A proteção sobrenatural que estes escolhidos receberão é verdadeiramente extraordinária. Enquanto os juízos de Deus estiverem sendo derramados sobre a terra rebelde, enquanto pragas e calamidades estiverem devastando a humanidade, os 144.000 permanecerão intocáveis, protegidos pelo selo do Deus vivo. Esta proteção nos lembra da proteção que Deus concedeu aos israelitas no Egito durante as 10 pragas. Assim como as trevas não tocaram a terra de Gósen, assim como a morte dos primogênitos passou por cima das casas marcadas com sangue do Cordeiro, assim também os 144.000 serão poupados da ira divina que se abaterá sobre um mundo rebelde. Hoje, enquanto observamos os sinais dos tempos se cumprindo ao nosso redor, devemos nos perguntar: será que estamos entre aqueles que Deus está preparando para sua obra final? Será que temos a marca de Deus em nossas testas, ou estamos caminhando em direção à marca da besta? O tempo está se esgotando rapidamente. As profecias que permaneceram seladas por milênios estão se desdobrando diante dos nossos olhos. Israel está de volta à sua terra, as nações estão se alinhando exatamente como profetizado, a tecnologia necessária para o cumprimento das profecias apocalípticas já existe, e os sinais nos céus e na terra se multiplicam a cada dia. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus capítulo 24 que haveria guerras e rumores de guerras, que nação se levantaria contra nação, que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares, e que tudo isso seria o princípio das dores. Estamos vendo estes sinais se cumprindo com uma frequência e intensidade sem precedentes. A pergunta que cada um de nós deve fazer é: estou preparado para os últimos dias? Estou vivendo uma vida de santidade e dedicação que me qualificaria para ser usado por Deus nos momentos finais da história? Ou estou me contentando com uma fé morna, uma vida cristã medíocre, pensando que tenho todo o tempo do mundo para me consagrar verdadeiramente ao Senhor? O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1 que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Ele descreve uma sociedade marcada pelo amor próprio, avareza, soberba, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, impiedade, dureza de coração, e amor aos deleites mais do que amor a Deus. Esta descrição se encaixa perfeitamente na sociedade contemporânea. Mas em meio a toda essa escuridão, Deus tem seus escolhidos. Ele tem aqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal, que não se conformaram com este mundo, que mantiveram suas vestes brancas mesmo em meio à corrupção generalizada. Os 144.000 representam a esperança de Deus para os últimos dias. Eles são a prova de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilhará através de seus servos fiéis. Eles são o testemunho de que a igreja verdadeira nunca será completamente eliminada da terra, e que haverá sempre um remanescente santo para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão desses escolhidos não é apenas evangelística, mas também profética. Eles serão as vozes que clamarão no deserto desta última geração, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Eles serão como João Batista, o precursor, proclamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sua mensagem não será popular nem bem recebida pela maioria. Assim como os profetas do Antigo Testamento foram rejeitados e perseguidos, assim também estes últimos mensageiros de Deus enfrentarão oposição feroz. Mas sua fidelidade será inabalável, sua coragem será sobrenatural, e sua eficácia será divina. O resultado de seu ministério será uma grande colheita de almas. Em Apocalipse capítulo 7 versículo 9, logo após a descrição dos 144.000 selados, João contempla uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Esta multidão incontável representa os frutos do ministério dos 144.000. Através de sua pregação fiel e corajosa, milhões de pessoas de todas as nações se converterão ao Senhor Jesus Cristo, mesmo no meio da grande tribulação. Que tremenda responsabilidade e que gloriosa oportunidade! Ser escolhido por Deus para ser parte de sua estratégia final para a redenção da humanidade. Ser usado pelo Criador do Universo para proclamar sua mensagem de amor e salvação em um mundo que caminha rapidamente para o juízo final. Mas esta oportunidade não está limitada aos 144.000 literais. Todos nós que conhecemos a Cristo temos a responsabilidade de viver como se fossemos parte deste grupo seleto. Todos nós devemos buscar a pureza de coração, a integridade de caráter, e a fidelidade inabalável que caracterizam estes servos especiais de Deus. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivenciando, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que estão sendo revelados nestes últimos dias. O tempo é curto, a obra é grande, e Deus está chamando todos nós para sermos parte de seu plano final para esta terra. Que possamos responder com a mesma dedicação e fidelidade dos 144.000, vivendo como verdadeiros servos do Deus vivo enquanto aguardamos a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo.